Jesus já está às portas. A falta da teologia bíblica, da escatologia bíblica, ela tem como base principal a volta de Jesus. O que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, o que ela mais quer, o que ela mais anseia, o que ela mais roga, o que ela mais suspira, é para que este dia aconteça o mais rápido possível. Martinho Lutero dizia que a igreja, ela deve viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e já estivesse para voltar amanhã. Aleluia. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele foi o maior pregador dessa doutrina do arrebatamento, da parousia. E Paulo, ele acreditava com tanta ênfase, com tanta eloquência nisto, que Paulo já esperava a volta de Jesus já nos seus dias. Paulo, ele acreditava tanto que Jesus ia voltar. Ele acreditava tanto na iminente volta de Jesus, que ele acreditava que Jesus poderia já nos seus dias voltar a qualquer hora, voltar a qualquer momento, voltar a qualquer dia. Estamos vivendo, meus amados, dias como se isso não fosse mais uma verdade. Infelizmente, esta pauta que eu estou introduzindo ao coração dos irmãos, arrebatamento da igreja, já não faz mais parte dos temas de muitos púlpitos de muitas igrejas por aí. Não se prega mais volta de Jesus. Não se fala mais da volta de Jesus. Não se introduz mais ao coração e ao seio da igreja que a volta de Jesus é verdadeira. Estão trocando esta mensagem pelo carnê da vitória, pelo corredor de fogo, pelo corredor dos milagres, pela água ungida, pelo lenço ungido, pelo voto da bênção. E estão esquecendo de alertar a igreja. E estão esquecendo de alertar o povo de Deus, que nós estamos aqui apenas de passagem. Podemos estar aqui, mas não somos aqui. Tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo, em suas sucessivas epístolas, eles vão dizer que o crente caminha por esta terra como se fosse um peregrino, como se fosse um forasteiro, como se fosse apenas um viajante. A nossa passagem aqui por esta terra é provisória. Aleluia. Não é permanente. Estamos aqui apenas para uma breve peregrinação. Para uns a viagem vai ser curta, para outros a viagem vai ser um pouco mais longa, mas todos nós estamos aqui apenas de passagem. É bom conquistar a casa própria, é bom gozar e usufruir do melhor modelo e marca de carro, é bom construir patrimônio líquido sobre esta terra, ter uma boa finança, mas não se esqueça, quando a trombeta tocar, tudo isso fica. Quando Jesus voltar, tudo isso será perecível, tudo isso será descartável. E eu acredito que a igreja que está centralizada aqui nesta noite deve crer que isso é verdade. Eu acredito que a amada noiva do Senhor acredite no arrebatamento da igreja. Aleluia.
E eu acredito com tamanha verdade que Jesus vai voltar, que talvez seja hoje. Talvez não dá nem tempo de terminar o culto hoje. Talvez antes do pastor impetrar sobre nós a bênção apostólica, a trombeta toque e a gente encontre o Senhor nos ares. E fique tranquilo, porque se não der para terminar o congresso aqui, a gente termina a festa lá em cima para a glória do nome de Jesus. Que Jesus vai voltar, eu acredito que você saiba. Que Jesus está às portas, eu acredito que você creia. E te afirmo, Jesus não vai voltar, Jesus já está voltando. Toda vez que nós ligamos o nosso televisor, Deus ele joga na nossa cara os sinais da sua vinda, os sinais da sua volta. Toda vez que eu vejo terremotos, toda vez que eu vejo as enchentes, toda vez que eu vejo o tráfico, a criminalidade tomando conta da nossa cidade, toda vez que eu vejo a abominação religiosa que está em muitas igrejas por aí, corrupção na política, na vida religiosa, toda vez que eu olho fraude em todos os lugares, é o Senhor confirmando no meu coração e me dando um alerta: te prepara porque eu estou voltando. Te prepara porque eu estou às portas. E o Senhor disse que Ele não levará qualquer povo. A Bíblia diz que Ele levará um povo zeloso, especial e de boas obras. Volto a dizer, eu acredito que Jesus vai voltar. Quem crê que Ele vai voltar? Porém, a pergunta que soa neste auditório é esta: que tipo de igreja Ele vai encontrar quando voltar? Que tipo de povo Ele vai encontrar quando a trombeta soar? Aleluia! E eu quero que você entenda uma coisa. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, altura do verso 57, ele vai dizer assim: e num piscar de olhos, milésimos de segundos, a trombeta tocará, os mortos ressuscitarão. Aleluia! E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Alguém interpretou a exegese do texto errada, porque o que Paulo na verdade está dizendo aqui não é que haverá alguns toques de trombetas primeiro, e no último toque de uma suposta trombeta Jesus vai voltar. Não. A questão aqui é que a volta de Jesus não tem nada a ver com um instrumento chamado trombeta, mas sim com o toque que a trombeta emite. Existia na Bíblia pelo menos 3 toques de trombeta. O primeiro toque era a convocação para a guerra. Era quando o general dos exércitos do Senhor pegava o seu chofar, seu berrante, sua trombeta, subia com o sacerdote a montanha, tocava a trombeta, e o exército que estava no arraial, enfileirados, entendia que era hora de bater continência, pegar as suas armas e partir contra o inimigo. A segundo toque da trombeta era chamado toque da solenidade. Era quando o ancião de dias tocava a trombeta e reunia, concentrava o povo em algum lugar, para este povo prestar um culto de louvor e adoração a Deus. O terceiro toque é o que Paulo está falando. Era quando o sacerdote, juntamente com o sentinela, na mesma montanha que ele tocou a trombeta para o exército ir para a guerra, esse mesmo exército estava voltando agora. E se o exército voltasse vitorioso, haveria um sinal entre o general e o sacerdote.
Se vencer a guerra, voltando, trazendo os despojos, volte marchando, adorando e com uma bandeira branca levantada. O sacerdote iria entender que o inimigo foi vencido e que Deus concedeu a vitória para o seu povo. O exército chegava e o sacerdote tocava a trombeta. Quem estava no arraial entendia o significado daquele toque. Eles entendiam que a guerra acabou, que o inimigo foi vencido e era hora de armar acampamento e voltar para casa. Olha o que Paulo está dizendo: e no toque da última trombeta acontecerá o arrebatamento, querido. Quando a trombeta tocar, todo crente salvo em Jesus, ele vai entender o que Deus está falando. Quando a trombeta tocar, o crente vai entender que a guerra acabou, que o inimigo foi vencido e que é hora de voltar para casa. Ou seja, o arrebatamento da igreja é voltar para casa. Doutor Reverendo Billy Graham, no seu leito de morte, ele deu um aviso: se alguém perguntar, não diga que eu morri, diga que eu voltei para casa. Crente não morre, crente volta para casa. Pegue na mão de alguém que está vivo, se você pode, em nome de Jesus, de uma maneira carinhosa e profética. Levante a mão dele o mais alto que você pode, chacoalha ele para ver se ele está vivo. Diga para ele: daqui a pouco, não só quem está vivo, diga para ele: daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Olha, quem crê que vai voltar para casa, que me dê um sinal. Só que eu continuo perguntando por mais 15 minutos só. Aleluia. Que tipo de povo Jesus vai encontrar? Que tipo de igreja ele vai encontrar? Em contrapartida, eu encontro aqui duas importantes epítetos, características, marcas da igreja que vai subir, segundo a fala de Salomão. Olha o que Salomão diz: em todo o tempo sejam alvo os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre tua cabeça. Aqui está registrado o que Jesus espera quando voltar para buscar a sua noiva. Ele espera ver um povo com vestes limpas e óleo sobre a sua cabeça. Quando o Senhor voltar, ele quer olhar os vestidos da sua noiva. E eu nunca vi, de tantos casórios que como pastor eu celebrei, uma noiva chegar com vestido sujo para casar. Nunca vi uma noiva chegar diante do seu noivo no altar com as vestes sujas, com as vestes intragáveis. Não. A noiva, para se apresentar no casório diante do seu noivo, ela precisa estar com as suas vestes limpas. Aleluia. É isso que Salomão: em todo o tempo se esforce. Faça por onde? Lute para manter as suas vestes limpas. Isso fala de santidade. E santidade, querendo ou não, pode ser um assunto meio delicado para a igreja. Mas santidade ainda convém à igreja do Senhor. Santidade ainda convém para crente. Santidade não está ligado à religiosidade. Santidade não está ligada apenas a uso e costume. Santidade não está ligado à moda, a modelo, a padrão. Santidade é um estilo de vida que o cristão tem. E o Senhor está falando: mantenha as vestes limpas. A pergunta para você é essa: como estão os seus vestidos? Como está a sua veste? Como está a sua roupa? Porque me parece que santificar a vida não é mais prioridade para a igreja.
Eu olho para alguns jovens de algumas igrejas que eu vou pregar por aí que eu me assusto. E eu estou falando de Assembleia de Deus. Eu fui pregar num congresso de uma Assembleia de Deus, famosa, renomada, convencionada. Quando eu cheguei lá, o baterista tinha um alongador desse tamanho na orelha. Se eu passasse a minha mão atravessava. Cabelo roxo, tecladista com 2 piercing no nariz. E eu falei, isso daqui não é Assembleia de Deus. Dos meus tempos de novo convertido, isso daqui nunca foi uma Assembleia de Deus. Aleluia. Estamos vivendo no meio de uma geração em que Nike no pé é mais importante para jovens dentro da igreja. Aleluia. A camisa da Adidas, da Lacoste é mais importante. O PlayStation, o Facebook, o Instagram, maratonar na Netflix. Santidade é para quem é velho. Santidade deixa para os cabeça branca. Santidade deixe para os anciões. O que eu quero é curtir a vida. E vou vivendo a vida que nem Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E esquecer que no céu, meu amado, você não entra com Nike no pé. Você não entra com camisa da Adidas. Para Deus pouco importa qual o modelo do seu iPhone. Para Deus pouco importa qual o modelo da sua camisa. O que Deus quer saber é que quando a trombeta tocar, se a tua veste vai estar limpa, se a tua veste vai estar branca. Parece que eu olho e eu vejo que estamos vivendo dias iguais a de Noé na arca. A Bíblia diz que enquanto Noé estava confinado na arca, a Bíblia diz que todo dia de manhã Noé soltava um corvo, um urubu. E a Bíblia diz que o corvo ficava o dia todo fora da arca. Aí quando dava noite, o corvo voltava para dormir dentro da arca. De manhã, o corvo saía de novo e voltava só à noite para dormir. Sabe por quê? O que o urubu mais gosta de comer? Carniça. E carniça é o que não faltava fora da água. Havia corpos flutuando por cima das águas. Estamos vivendo a mesma coisa. Estamos tendo corvos dentro da igreja. Fica o dia todo na carniça. Chega à noite, quer pôr terno e gravata e vir para o culto. Fica o dia todo na carniça, chega à noite, põe a saia, um vestido longo e vem para o culto dar uma de irmã. Mas o Senhor vai tirar a tampa desta arca, meu irmão. Porque a Bíblia diz que no fim da conta, a única coisa que sobrou dentro da arca foi pomba. Não ficou mais corvo dentro da arca. Eu vim aqui com uma palavra profética. Quem crê, recebe quem quiser. Mas o Senhor vai fazer uma limpeza de cima dos públicos do nosso Brasil. Chega de cantor corvo, chega de pastor corvo, chega de obreiro corvo, chega de mocidade corvo, chega de urubu pregador corvo. Só vai ficar quem é pomba dentro da arca. Eu estou sentindo Jesus aqui. Onde está as suas vestes? Desculpa, com todo respeito, não vim aqui dar doutrina para ninguém, porque não sou o vosso pastor e não foi essa a minha intenção. Eu vou para essa tribuna, mas eu não paro para ouvir. Pastor que já casou 3 vezes, eu não. Pregue para outro. Eu não paro para ouvir pregador namorador. Tem meia dúzia por aí que já pegou todas as menininhas da igreja. Eu não paro para ouvir. Eu prefiro ouvir um semi-analfabeto, da canela fina e cinzenta, mas quem tem a Deus na vida, que ama e santifica a vida para Deus. Porque o metidinho ateólogo, cara,
Estamos vivendo dias assim, meus irmãos. Aleluia. Em que dom fala mais alto do que caráter? Falou 2, 3 palavras em grego, já se tornou o cara. Conheceu alguma coisa de Arminio e Calvínio? Chama que nós para ouvir. Mas o Senhor ainda preza por caráter do que dom. E a pergunta é para a nossa vida, irmãos, como está as nossas vestes? Aleluia. Não tem se preocupado, não, em santificar a sua vida diante de Deus, em santificar a sua vida diante do seu Senhor. Aleluia, Jesus. Porque no céu, meu irmão, não entra qualquer coisa. Glória a Deus. No céu, desculpe a palavra, não entra qualquer tranqueira. No céu vai entrar noiva, meu irmão. Aleluia. No céu vai entrar crente lavado, remido e enxugado pelo sangue do Cordeiro. E o mais importante, olha o que ele diz: em todo o tempo. Porque me parece, meu irmão, que o crente só põe a roupa branca e vem para o culto quando é ceia. Passa o mês todo no pecado. Quando é no culto da ceia, põe a roupa branca e vem cear. Passa o ano todo no marvado do pecado. Chega no congresso, põe a roupa branca e vem adorar. E Salomão está falando, é todo o tempo. Aleluia. Ou seja, santidade para crente é ato contínuo. Glória a Deus. É ato constante. É todo dia, é toda hora, é todo instante, semana a semana, mês a mês, trimestre a trimestre, semestre a semestre, ano a ano. Aleluia. A veste tem que permanecer branca. O Senhor deu uma ordem para Josué: Josué, atravesse o Jordão, tu e este povo. E o texto diz que Josué atravessou o Jordão com pés enxutos. Sabe o que o texto diz no original? Vou te explicar. O mar, o Jordão se abriu. Já viu fundo de córrego, de rio? O que tem no fundo de um rio? Lama, barro, sujeira. Quando o texto diz que passou com o pé enxuto, é que passou no meio da lama, mas sem sujar as vestes. Quando eu falei para você que a vida é só uma travessia, nós estamos atravessando o nosso Jordão, meu amigo. Aleluia. E a questão é, não importa apenas atravessar, mas que jeito que está atravessando. Tem gente atravessando, mas e lambuzando as vestes de lama todinha. Vai empurrando a vida. Vai devendo todo mundo. É nome sujo aqui, é nome sujo ali. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Davi, quando estava levando a arca, e levando de maneira toda errada, toda torta, e a Bíblia diz que ele vinha atrás, pulando, saltando e dando glória. Irmão, como é que pode a arca sendo levada de qualquer maneira e você pular como se nada tivesse acontecido? Tem gente que a arca, na vida dele, está em cima de boi, ele está continuando pregando, ele continua pulando, ele continua adorando, só que vai chegar uma hora que o boi vai tropeçar, meu irmão. Vai chegar uma hora que o juízo de Deus vai chegar. Glória a Deus. É atravessando e atravessando com uma veste limpa. Isso aqui não é coisa de gente retrógrado. Ser santo não é ser arcaico. Ser santo não é ser retrógrado. Ser santo não é ser fanático. Ser santo não é ser doido. Ser santo não é ser melhor do que alguém. Ser santo é saber de onde veio e saber para onde vai. E Salomão diz que não basta apenas ter a veste branca, precisa ter o óleo sobre a cabeça. Aleluia. Sabe qual é a temática que vocês escolheram?
Moisés dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. Você acha que Moisés, de tudo aquilo que ele viveu no Egito, na travessia, ele não viu a glória? Lógico que viu. Ele viu a mar abrir, meu irmão. Ele viu Deus esmagar o ego de Faraó com 10 pragas no Egito. Ele viu pão chover do céu, carne chover de nuvem. Ele viu água sair da rocha. Ele entrou no recôndito do trovão 40 dias. O texto diz que ele viu Deus face a face. E agora, de tudo que ele poderia pedir, sabe o que ele está pedindo? Deus, mostra-me a tua glória. Em outras palavras, eu quero mais. Aleluia. Não estou satisfeito com tudo que eu vi, eu quero mais. Eu preciso de mais. Sabe qual é a minha oração? Que Deus torne a minha geração faminta pela glória de Deus, sedenta pela presença de Deus. Glória no hebraico é kavod, glória no grego é doxa, e as duas coisas falam que glória é a manifestação presente de Deus no ambiente. É isso que você tem que desejar. É por isso que você tem que ansiar pela glória, pela presença de Deus. Nos dias da minha conversão, nos anos 80, era fácil ver jovens de 12, 13 anos pregando a palavra. Me diga, com todo respeito, quem você conhece com essa idade de hoje que prega? Quem você conhece com 14, 15 anos que prega? Em fim de congresso, sabe o que as nossas mocidades faziam naquela época? Não se reunia para pizzaria, não. Ficava depois do culto, abaixava as portas e ficava a madrugada toda em oração. Naquela época, no louvor da harpa, Jesus curava. Aleluia. No louvor da harpa, Jesus batizava com o Espírito Santo. Naquela época tinha testemunhos da manifestação de Deus. Naquela época a igreja não era passarela de fashion week. Naquela época não tinha disputa no altar para ver quem vinha com o sapato mais fino ou pro alemão, para ver quem pregava melhor. O pregador podia ser feio e gordo igual eu, mas a gente prestava atenção na maneira simples de pregar. E na maneira simples do pregador pregar, Deus manifestava a glória dele. Porque aquela descendência era faminta pela glória. Eram sedentos pela presença. Eles ansiavam sair de um culto cheios da glória de Deus. E alguém fica nas redes sociais: Deus, traz para cá o avivamento lá de Osbury. Mas não vem para a consagração. Não desce na madrugada. Não vem para a escola bíblica. Não vem para culto de mentoria. E que avivamento como, meu filho? Quer poder de Deus aonde? Quer manifestação da glória de Deus aonde? Aleluia. Faça da sua casa um avivamento aos muros. Faça dos cultos da sua igreja um avivamento aos muros. Faça da sua chamada um avivamento aos muros. Diga a Deus: eu não saio daqui enquanto a tua glória não me pegar. Deus, eu não levanto desta oração enquanto o Senhor não me encher da tua presença e da sua glória. Pode faltar. E eu falo isso, meus pastores, com todo respeito. Há mais de 25 anos eu tenho pregado quase todos os dias. E falo isso sem vaidade nenhuma. Cada dia subi um altar diferente. Cada dia conheço um pastor diferente. Cada dia uma igreja diferente. E sabe o que eu mais vejo quando eu subo nos altares? Pastores que não tem mais brilho nos olhos.
igrejas que não têm mais entusiasmo, obreiros que não têm fervor mais, uma mocidade que canta por cantar, um grupo que não adora, só se apresenta, uma igreja que perdeu a eloquência da adoração. E o Senhor está dizendo: eu ainda tenho um óleo para derramar sobre ele. Que Deus acenda uma fogueira no seu coração. A maior estatal da América Latina chama-se Petrobras. É a maior exportadora de óleo, mas um dia a Petrobras, ela pode correr o risco de quebrar, de falir, de fechar as portas e nunca mais derramar azeite no combustível de ninguém. Mas toda vez que você buscar azeite de Deus, a torneira do óleo oculto dele vai estar aberta. O Deus derramando óleo na tua vida. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que culto é igual posto de gasolina. Tem gente que você vai chegar aqui, tem dia que você vai chegar aqui com o carro empurrado e com aleluia o tanque vazio. Mas quando você chegar aqui, vai ter um frentista chamado Espírito Santo, e ele vai perguntar para você: quanto é que você quer que eu coloque? E se você for pentecostal, você vai responder: pode encher o tanque à vontade. Levante a mão direita, vai. Levante a mão esquerda, as duas. Espírito de profecias, toma minha boca agora. E o Senhor manda eu te perguntar: quanto você quer que eu coloque no teu tanque? E eu derramo glória, e eu derramo glória, e eu derramo azeite na tua vida. Azeite para pregar, azeite para louvar, azeite para orar, azeite para pastorear, azeite para viver em Deus. Oh, aleluia! Quem sente a presença dele aqui neste lugar? Eu não sou de movimento, eu não sou de inventar moda, mas se você sente, levante uma mão e adore a ele, por favor. Eu vou dar 1 minuto para esta igreja glorificar a Deus aí agora. Vai, meu filho, abre essa boca aí. Libera a glória agora, Deus. Libera teu aleluia. Quem é batizado, fala em línguas agora. Quem não é batizado, receba línguas estranhas na tua boca aí agora. Mas abre a boca. Fale alguma coisa que engrandeça a Deus. Nunca passou pela crise de azeite. A crise era de vaso, porque o texto é bem claro que quando não tinha mais vaso para trazer, o azeite parou de descer. A crise na igreja não é de azeite, porque Deus ainda tem poder para derramar. Deus ainda tem glória para manifestar. Deus ainda tem fogo para acender a fogueira. O que está faltando é vaso para Deus encher. E a minha pergunta é: quantos são vasos para a honra e glória do nome? Eu vou encerrar e vou orar com você agora. 1938, numa pequena e humilde cidade no interior do Ceará, Jesus salvou um caipira, um matuto, semi-analfabeto, cabelo duro, canela fina, 2 dentes na boca. Levantou ele como pastor. Era semi-analfabeto, mas tinha amor pelas almas.
Abriu uma pequenina igreja no interior do Ceará. Pequena, de barro misturado com saber. Foi evangelizando e na maneira simples dele foi pregando, ganhando algumas almas, ganhando algumas famílias. Mas a maior alegria daquele pastor foi ter ganhado uma senhora de 85 anos de idade, Dona Rosa de Albuquerque, católica desde berço, seguidora de Padre Cícero. Todo mundo chamava ela de Irmã Rosinha. O pastor, com muito suor e graça divina, ganhou aquela alma para Jesus. E no desenrolar da obra, um dos discípulos de Daniel Berg, com o navio, foi pregar na cidade. Trouxeram esse pastor para pregar nessa pequena igreja. E o pastor trouxe algo novo que ninguém nunca tinha ouvido. Que Jesus, além de salvar e perdoar pecados, também batizava com o Espírito Santo. Quando acabou o culto, a irmã Rosinha, curiosa com o que ouviu, chegou até o pregador e disse: irmão, que negócio é esse de batismo com o Espírito Santo? E o pregador, cônscio que a irmã era simples, tentou usar uma linguagem simples para ela entender. E o pastor disse assim: irmã, batismo com o Espírito Santo é mais ou menos assim. É quando Deus acende uma fogueira e você não pode deixar ela nunca mais apagar. A irmã Rosinha chegou em casa, irmãos, chamou os netos, bisnetos, as filhas e disse: a partir de hoje nós vamos orar para Jesus acender uma fogueira aqui em casa. A irmã Rosinha, com 85 anos, ia orar na madrugada e dizia: Jesus, acende a fogueira. Na consagração de manhã, a irmã Rosinha ia orar e dizia: Jesus, acende a fogueira. Nas visitas dos lares, a irmã Rosinha dizia: Jesus, acende a fogueira. Nos cultos à noite, a irmã Rosinha dizia: Jesus, acende a fogueira. E nos cultos, a irmã Rosinha levantava as duas mãos para o céu e dizia: Jesus, manda fogo aqui. Jesus, acende a fogueira. Aleluia. E num desses dias, o padre passando bem na porta da igreja, e o padre ouviu a irmã Rosinha com a mão levantada dizendo: Jesus, manda fogo. O padre pensou consigo: essa mulher está doida. Porque se Deus mandar fogo na cidade, vai queimar tudo, todo mundo vai morrer. Vou dar um jeito de acabar com isso agora. Correu até a delegacia. Ele era assim como delegado. Chamou o delegado e disse: delegado, precisamos resolver um negócio sério. Tem meia dúzia de doidos naquela igreja lá dizendo para Deus mandar fogo na cidade. Se Deus derramar fogo com o jeito que eles querem, vai todo mundo morrer. E outra, temos que fechar aquela igreja. Porque depois que aquela igreja abriu, as minhas missas estão ficando cada vez mais vazias. Não consigo mais vender os meus terços. Não consigo mais vender as minhas prendas. Os meus santos não estão saindo mais. Nós temos que fechar aquela igreja. O delegado chamou 2 cabos e disse: prepara as algemas, prepara o camburão. Nós vamos fechar aquela igreja e trazer aqueles que têm tudinho preso. O cabo olhou e disse: chefe, só tem um problema. Nós temos 2 viaturas só. E as 2 viaturas estão em patrulha. Se for para trazer os crentes, vai ter que trazer a pé. E o senhor sabe que daqui para a igreja, da igreja para cá, é 5 quilômetros de distância. Padre, delegado cheio de coisa ruim no corpo, foi andando até a delegacia, até a igreja, parou na frente da igreja, parou o culto, chamou o pastor para fora, chamou os 2 diáconos, chamou os crentes, colocou a algema no pastor e disse: vai todo mundo para a delegacia.
não vai ter culto mais, nós vamos fechar a igreja. Só que o pastor, irmãos, era cheio de Deus. O pastor acalmou os membros e disse: irmãos, fiquem tranquilos. Se